agora voltando à pergunta cerne ali, o pastor João cometeu adultério contra Maria. A Maria se separou do João por conta do adultério. E o João, ele se casou com outra mulher. Ele pode continuar dirigindo a igreja? A meu ver, de maneira nenhuma. Ele não é exemplo aos fiéis, de maneira nenhuma. A igreja não vai tê-lo mais como modelo de família que governa bem a sua casa. A salvação para ele arrependido, eu acredito que é válida. Agora... Mas você acredita que é válida ou não? Porque se você... Não, eu vou entrar nisso. Se ele ficasse solteiro. Agora, se ele casa com uma outra mulher, Jesus não deu essa margem, ao meu ver, olhando para os textos bíblicos, Mateus 19, Mateus 5, Marcos 10, Lucas 16, eu não consigo encontrar que o adúltero, aquele que cometeu adultério, se separa, continua com uma outra mulher, se casa novamente. Eu acredito que, na minha opinião, biblicamente, ele está em adultério. Aí já não é o problema se ele pode cantar na igreja, se ele pode dirigir. Aí o problema é se ele pode ir para o céu. Mas, Juliano, sabe o que acontece? Desculpa, sou Juliano. Sabe o que acontece? É a visão do que é o casamento. E pra mim, biblicamente... Isso tá aqui no meu dedo também. Tá aqui no meu dedo. Divórcio também. Casamento é uma aliança. O divórcio é a quebra da aliança. Quebrou a aliança, não existe mais aliança. A gente quebra a aliança e quer falar que existe uma aliança. Quer dizer, o cara se divorciou, mas ele tá ligado ao antigo casamento. Não existe. Mas o que isso. o pastor Juliano tá falando tá preso a Mateus 19, né? Jesus falou que quem casar com adúltero... Mas é essa a interpretação. Lá é o caso de a pessoa não quebrar a aliança. O repúdio não é uma quebra de aliança. Agora, quando dá a carta de divórcio, era a quebra de aliança. Quando Deus permite Moisés dar a carta de divórcio, diz assim, a mulher que recebeu a carta, ela pode casar com o segundo marido, não podia voltar pro primeiro. Mas, incrível que pareça, ela não podia voltar pro primeiro, que era abominação. Isso é com base ela podia casar com o 24. segundo, ela podia casar com o segundo, podia eu casar com o entendi terceiro. eu entendi o que você falou e o que ele falou. Isso você está dizendo, isso é com base no Deuteronômio 24. É que a pergunta feita a Jesus, ela cita textualmente Deuteronômio 24. Ele fala assim, Moisés nos aconselhou lá que daria a carta de divórcio para que ela pudesse ser de outro marido. Exato. Ou seja, o divórcio na Bíblia, o que é o divórcio na Bíblia? É o direito de ser de outro marido. Sim. E outra coisa que tem nesse texto de Jesus que ninguém presta atenção. Jesus quebra vamos dizer, quebra, sei lá, pesado, mas tudo bem. Mas Jesus, ele substitui o mandamento de morte do adúltero pela carta de divórcio. O que ele está dizendo ali? A lição de Jesus é o seguinte: a vida é mais importante, não vai matar, dá a carta de divórcio. E a partir dali não se morre mais por adultério. Porque o adultério lá atrás era como? Condenado a apedrejamento. E agora com Jesus? Agora com Jesus, carta de divórcio. Mas Jesus não deu margem para que esse que cometeu adultério case-se novamente. Sim, deu. É porque mas qual é o texto? A discussão é o termo repudiada. Ele diz repudiada. Repudiada não é a mulher que era mandada para fora de casa com carta de divórcio. Ela simplesmente era repudiada. Jesus está dizendo, não vai repudiar. A repudiada está ligada em aliança com o casamento. Mas a carta de divórcio, ela quebra a aliança e quebra o vínculo. Isso foi o que veio lá da lei de Moisés. Na verdade, em Mateus 19, Jesus não dá essa margem. Jesus, ele cita gramaticalmente ali uma sentença condicional. Essa sentença condicional, ela está em uma conjunção ali do cai. Aquele que, quem é esse que se casar com outra comete adultério? Não, é aquele que foi o causador. Não é com qualquer pessoa, é com a repudiada. A repudiada não teve carta de divórcio. Você não pode casar com ela. Que ela é casada. Que ela é casada. Agora, quando tem a carta de divórcio, quebrou a aliança de casamento. Deuteronômio 24, Exato. Que é o cerne da discussão de Mateus capítulo 19. Mas esse não é o tema do debate. Exato. O tema do debate é o cara que conseguiu o divórcio. Porque assim, o que é o divórcio, tanto em Deuteronômio 24, 24, Deuteronômio 24. E Mateus 19, é o direito de um novo casamento. Aqui no Brasil, você só pode ter um novo casamento. O Levi é casado, eu sou casado, você é casado. Se você quiser casar com outra mulher, tirando a questão religiosa, de fé e tal, se você pode ou não pode, mas se você quiser casar com outra mulher, eu quiser casar, ele quiser casar, só tem um jeito. Como? Tendo um documento chamado divórcio. Sem esse documento,
Você não consegue casar, porque é publicado. Vamos ver se você já é casado, fica 30 dias no jornal, vendo se tem alguma coisa contra, tal. Porque com o documento de divórcio, você tá... não é livre exatamente, mas você tá... você pode contrair um novo... A aliança que você tinha com aquela pessoa foi rompida. Não existe mais. Aí você a vai fazer pergunta aliança é, com o pastor que tá divorciado no documento, ele pode dirigir uma igreja? Qual o motivo do divórcio? Aí é o X. Entendi. Então o problema não é o divórcio. Não, é o motivo do divórcio. Ao meu ver, se ele foi traído ou a descrente ou a que estava com ele o abandonou, não há problema dele dirigir a igreja. Ainda que tenha minhas ressalvas. Não há problema, mas... O problema é se ele adulterou. O problema é se ele adulterou com este casamento, rompeu esse laço, essa aliança, e se casou com uma outra. E se ele adulterou e a mulher não sabe, ele continua no ministério sabe. Não, mas aí a sabe, pergunta... aí é outro debate. Aí é outro debate. A pergunta não é essa. A pergunta é, o pastor divorciado pode? Bom, se ele é a vítima, ele pode, ainda que sozinho, ele terá alguns problemas para pastorear. Não acredito que será com tamanha excelência. Como o tema do debate é o divorciado, o pastor citou outras qualificações que alguns têm falta, mas esse não é o cerne. Eu acho que um segundo casamento, agora tentando achar aspectos positivos, tem que achar aspectos positivos em tudo, né? Um segundo casamento nos traz uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. Ele entrou, ele vai avaliar se ele casou fora da vontade de Deus, se ele errou em administrar determinadas coisas nesse casamento. Então, esse pastor do segundo casamento, ele tá muito mais experiente para aconselhar alguém do que alguém que tá só no primeiro casamento. Tá lá sofrendo crise, mas fica ali para não se separar. Agora, um outro que rompeu, ele vai dizer, olha, é melhor não... Se você romper, vai acontecer isso. É muito complicado. Eu tenho essa experiência, não vale a pena conversar, perdoar. Você entendeu? Eu acho até que ele tem certas experiências a passar do que o cara que não se divorciou. Eu respeito a sua opinião. Para mim, não é um modelo de um líder que cometeu adultério, está no segundo casamento e não governou bem a sua casa. Este não é um modelo de liderança para o reino. Não é. Quanto à salvação, acredito que a salvação, se ele adulterou, cometeu aquele pecado, ficou só, se arrependeu. Para dirigir igreja, eu acredito que ele tem que ser esse modelo e exemplo aos fiéis, que no momento ele não está sendo. Nem pelo fato de marido de uma só mulher, o Calvino ele recorreu a João Crisóstomo, a melhor interpretação ali. Naquele tempo havia poligamia. Então, a ideia de marido de uma só mulher é que muitas pessoas se convertiam ao cristianismo e dentro da cristandade tinha 3, 4, 2, marido de uma só mulher. Ali não é nem essa ideia que nós estamos tratando, mas o governa bem a sua casa, este sim é o modelo ideal. E este pastor não tem esse modelo ideal. Ele vai aconselhar pessoas em um casamento. Deixa eu só corrigir uma fala. Eu não estou dizendo que isto é modelo ideal. Não, eu estou dizendo que o modelo... Que numa situação... Pode, numa situação em que isso aconteça, senão, que não é normal, que você... Entendeu? Aí eu acho que não é... eu não proíbo. Você não quer descartar o obreiro. Descartar o obreiro, o dom, a chamada dele, de Deus e tal, por essa circunstância. Agora, eu não estou dizendo que isto é o modelo.